As fórmulas religiosas que substituem uma vida com Deus. Nós precisamos estar procurando destruir qualquer coisa que nos separa de Deus ou que impede que nós conheçamos Deus como Ele é. E, infelizmente, nós somos atraídos por fórmulas. Por quê? Fórmulas não nos tiram do controle, pelo contrário, nós continuamos no controle, nós decidimos, nós determinamos como deve ser a vida. E o pior é que, além de impor isso sobre nós mesmos, nós procuramos impor sobre as pessoas. E muito do evangelismo que às vezes nós fazemos não deixa de ser compartilhar uma fórmula que nós vivemos e que achamos ser a mais correta, né? Há algum tempo atrás eu assisti um filme e o título do filme é Brincando nos Campos do Senhor. Isto é uma produção de Hollywood crítica às agências missionárias. E eu me lembro que quando eu assisti esse filme, eu fiquei muito invocado, fiquei muito chateado, porque ele criticava diretamente todo o trabalho missionário. Mas depois, pensando sobre o filme, aquilo abriu os meus olhos de tal forma que eu entendi que realmente aquela crítica era construtiva se nós tivéssemos a atitude correta. Esse filme ainda pode ser encontrado, ainda mais hoje na internet, né? Então, se você ficar curioso a respeito disso, é uma história que se passa numa das tribos do Amazonas, né? E que mostra lá missionários, no caso americanos, tentando trazer o evangelho para dentro de uma tribo indígena, mas que na realidade o que estava acontecendo eles acabaram compartilhando fórmulas religiosas e também impondo uma cultura, que nesse caso era a cultura dos missionários, sobre os índios, né, dessa nação que eles estavam buscando alcançar. Brincando nos Campos do Senhor. Este é o título em português. Mas o que isso revela é exatamente o que muitas vezes nós acabamos vivendo e impondo sobre os outros, né? Estas fórmulas religiosas que não nos aproximam de Deus, pelo contrário, faz com que nós tenhamos uma imagem torcida de quem Ele é, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dessas fórmulas mais comuns que nós temos, começando com a vida sob Deus, né? A vida sob Deus. Esta talvez seja a mais antiga, que dá uma ideia distorcida de quem Deus é, de como Deus age e a respeito deste mundo também. Enfatiza apaziguar Deus por meio de comportamentos específicos, seja na forma de rituais ou de moralidade. Essa atitude está nas diversas religiões e também no cristianismo. Você já deve ter ouvido desde pequeno, dentro da nossa cultura, né, católica, frases como: olha, Deus vai castigar, não faz isso não, senão Deus vai castigar. Presta atenção, Deus vai pesar a mão sobre você. Já ouviu isso? Eu cresci ouvindo esse negócio. Deus vai se irar contra você, cuidado com o que você está fazendo. E isso gera um medo de Deus muito grande. A pessoa se coloca debaixo de um jugo de medo. E isso é muito prejudicial, porque além de não afastar a sua, digamos aqui, aquela atitude de medo, né, não te dá nenhuma oportunidade de conhecer quem Deus é. Fórmulas não nos aproximam de Deus, né? Lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 até o 23,
Olha só o que Paulo estava compartilhando ali com os colossenses. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está falando isso sobre os colossenses. Por quê? Esse contexto de vida sob Deus, ou um entendimento de que tudo que acontece ao nosso derredor, é porque Deus de alguma forma está causando, era a base de toda a religião. E isso você vê nas religiões pagãs também. As pessoas com medo dos deuses, dos espíritos, e buscando meios de apaziguá-los para que a colheita saia da maneira correta, para que ao pescar eles encontram os peixes, para que se eles semeiam um campo, aquilo possa produzir. Então, eles procuram buscar, neste caso, o favor dos deuses, como se Deus, de uma maneira assim caprichosa, vai manipular as circunstâncias e gerando um desconforto ou uma catástrofe sobre aqueles que estão debaixo da autoridade dele. Medo de Deus. Se viver certinho, será recompensado. Se aprontar, será punido. Esta é a ideia que muitos de nós crescemos desde a nossa tenra idade, Isso significa que qualquer situação que está acontecendo, a gente já fica logo pensando: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus e agora Ele está me punindo por causa disto? Meus irmãos, tem muito crente que vive desta forma. E tudo que ele faz, mesmo que sejam coisas boas, como, por exemplo, obedecer os mandamentos, como ler a palavra de Deus, como ir aos cultos, como ofertar ou dar o seu dízimo, entregar o seu dízimo, nada mais do que esta religiosidade que foi imposta sobre esta pessoa e faz com que ele proceda de uma maneira correta. Mas por quê? Tem medo de Deus, tem medo de sair fora da linha e receber punição, como se Deus estivesse anotando lá num caderninho tudo o que ele faz, o que é bom e o que é ruim, e toda vez que ele sai fora daquilo que seria o regimento da cartilha, ele vai ser punido por aquilo. Isto é um jugo que Deus não impôs sobre nós. E por causa disso,
Tem muitas pessoas que ficam reclamando com Deus, especialmente quando experimentam uma situação desagradável. Como, por exemplo, você criou seu filho no caminho do Senhor, no temor do Senhor, ensinando a palavra, disciplinando conforme a palavra de Deus diz, levando na escola dominical. Aí essa criança cresce e se desvia dos caminhos do Senhor e começa a andar totalmente de forma oposta a tudo que você ensinou. E aí a pessoa fica em parafuso dizendo, eu fiz tudo certo, por que Deus está me punindo? Eu andei certinho conforme aquilo que foi ensinado para mim. Isso atrai você a Deus? Isso faz com que você olhe para Deus de uma maneira assim com admiração? Ou questionando se Deus é fiel naquilo que Ele diz ser para com você? Essas situações devem nos levar à reflexão, devem nos levar a buscar compreender as situações que nos cercam, especialmente porque vida não é causa e efeito, não é coisa, não é máquina. Vida é relacionamento, e relacionamentos nos colocam numa situação de vulnerabilidade. Esse negócio de livre-arbítrio, este dom que Deus nos deu, que é o poder de escolher os nossos caminhos, como também pensar, nos relacionarmos com Deus e com tudo que Deus criou, isso gera uma situação que muitas vezes está totalmente fora daquilo que nós poderíamos controlar. Leva-nos a uma situação de vulnerabilidade, que nós não sabemos como controlar os resultados. Faz parte da nossa vida. E isso não tem nada a ver com o presente de Deus ou Deus nos punindo por alguma coisa que porventura tenhamos feito de errado, né? Nós precisamos entender a atitude de extremo debaixo desse princípio de vida sob Deus também gera legalismo. Gera a atitude de julgamento, porque quando não acontece com você, e você está vivendo debaixo desse jugo, mas acontece com alguém, aí vem logo o pensamento, mas é porque aquela pessoa não está sendo obediente a Deus, porque aquela pessoa não está sendo fiel nos caminhos de Deus. Você não conhece nada sobre as circunstâncias, o que está acontecendo, mas isso te dá o poder, a legalidade de julgar, porque o princípio que você está vivendo é esse princípio de medo, de estar subjugado por um Deus tirano ou às vezes caprichoso, que se você não andar de acordo com aquilo que é a vontade dele, ele é todo poderoso, ele tem todo o controle sobre todas as coisas e ele vai trazer o mal sobre a sua vida. Isto não representa quem Deus é. E eu espero que você possa pensar um pouquinho sobre isso. Nós só estamos arranhando essa superfície. Tem muita coisa que nós poderíamos descobrir ou estudar sobre esse sistema religioso, que é uma fórmula que nós poderíamos chamar de vida sob Deus, como se Deus fosse um ser tirano. Não, ele é um Deus de amor, e isso deve entrar no nosso ser de tal forma que qualquer coisa que leva-nos a questionar, a duvidar de Deus e do seu amor, significa que nós precisamos de ter um pouco mais de esclarecimento ou de iluminar o nosso entendimento, o nosso espírito a respeito de Deus. A segunda forma, ou a segunda maneira religiosa que eu queria expressar aqui para vocês, é a vida sobre Deus. O contrário, né? Uma é vida sob Deus. Agora,
vida sobre Deus. O que seria essa vida sobre Deus? E nós temos muitas evidências hoje no mundo, de uma maneira geral, especialmente a sociedade que nós vivemos, né? Que nós chamamos de um mundo mais civilizado, assim, né? Então, a nossa cultura, que na realidade foi gerada pelo cristianismo, pelo crescimento do cristianismo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e os países ou a cultura ocidental tem muito disto que é denominado aqui como vida sobre Deus. Essa atitude foi desenvolvida especialmente com o iluminismo no século XVIII. O que foi o iluminismo? O iluminismo, na realidade, foi a descoberta que o mundo todo, o mundo físico, o mundo que nós vivemos, é regido por leis físicas. Antes, o desconhecido era facilmente atribuído aos caprichos de Deus. Então, se acontecia uma catástrofe, alguma coisa nós fizemos e atraímos a ira de Deus, a justiça de Deus, né? O castigo de Deus. Então, se existia uma pandemia, por exemplo, era atribuído aos deuses, aos espíritos, né? E a religião dominava com um temor, um medo imposto sobre a população de uma maneira geral. E isso existe até hoje, especialmente, como eu falei, nas culturas pagãs, né? Mas no mundo secular, quer dizer, no mundo que nós conhecemos, também era regido por isso, por esse pensamento. O iluminismo veio trazer uma revelação diferente. E isso fez com que a religião fosse contestada. E eu vou te dizer, por causa desses pensamentos que o iluminismo trouxe, teve muita gente que foi perseguida pela igreja, porque confrontou a igreja, confrontou os dogmas religiosos e espirituais. Isso também significa que aqueles que exerciam poder, controle, autoridade sobre a massa, os líderes religiosos, eles se viram ameaçados. E se você olha lá na história, você vai ver que a Inquisição e a autoridade inquestionável, principalmente da igreja que era conhecida como Igreja Católica, o poder papal, que era também político, colocou muita gente debaixo dessa perseguição. E qual era o pecado deles? Pensar de maneira diferente daquilo que a igreja determinava, que a religião determinava. Agora, a religião achava que eles tinham a interpretação do mundo espiritual, de tudo aquilo que foi criado por Deus e do próprio Deus. O iluminismo veio e trouxe uma revelação diferente, que nada mais foi de descobrir que Deus criou o mundo e tudo foi criado por ele, mas Deus também criou e estabeleceu ordem no mundo que ele criou. Então, o sistema solar, os planetas, as leis da física, o próprio mar, tudo obedecem regras absolutas que são as leis que Deus criou. Por isso existe manhã, todos os dias, e tarde, todos os dias. Por causa dessas leis, foi possível determinar, por exemplo, calendário. Foi possível determinar os anos, os dias do ano. Foi possível determinar hora e assim por diante. Facilitou demais a vida de todos, né? Inclusive a questão de planejamento, por causa das leis que Deus criou. O iluminismo procurou trazer isso. Só que, com isso, veio também o ceticismo. O que aconteceu? Muitas pessoas que
tinham uma visão assim totalmente cega e centrada em Deus e que gerava um pavor sobre Deus, agora, através dessa revelação, né, as leis que regem o mundo que Deus criou, muitos foram para o outro lado, totalmente oposto. Quer dizer, Deus está debaixo do nosso controle, nós estamos por cima, nós determinamos. São fórmulas que geraram questionamento a respeito de quem Deus é e como Deus age. O ateísmo se desenvolveu em cima desta fórmula. E o ateísmo, eu sei que muitas pessoas pensam o contrário, mas não deixa de ser uma religião. E qual que é essa religião? É o homem no centro de todas as coisas, no centro do universo. No cristianismo, essa fórmula leva a pessoa a depender de si mesma, aplicar os métodos corretos para obter os resultados esperados. Isso é o mesmo que causa e efeito. E é por isso que muitas pessoas que são chamadas ao ministério, e eu quero dizer que alguém que é chamado ao ministério, ao sacerdócio, é chamado para conhecer a Deus de uma forma mais íntima, de gozar de um relacionamento com a pessoa de Deus, e não com as leis de Deus, mas com a pessoa de Deus, e inspirar outros a terem também o mesmo relacionamento, como Deus nos criou para sermos, né, para Ele mesmo. Porém, uma pessoa que desenvolveu um estilo de vida em cima dessa fórmula sobre Deus, ele confia no seu próprio braço. E a Bíblia já diz, né? Maldito o homem que confia no homem. Não significa confiar em outra pessoa, que faz do seu braço a sua força. Ou seja, coloca a sua expectativa na sua vida, no seu trabalho, no seu esforço. Isso não nos aproxima de Deus. Pelo contrário, isso nos afasta de Deus, porque faz com que você coloque a sua confiança na criação de Deus, nas fórmulas, nos métodos, e não exatamente no relacionamento. A vida sobre Deus substitui o relacionamento com Ele por princípios práticos. Isso nós poderíamos dizer que é mais conhecido como os princípios de autoajuda. Você já viu o quanto de material que existe no mercado hoje nesta a função de ajudar uma pessoa a sair do estado que ela se encontra e se tornar uma pessoa vitoriosa, aplicando métodos, princípios. Tem verdades nisso? Sim, tem verdades nisso, mas não serve de forma alguma para substituir o relacionamento com Deus. Pelo contrário, isso é ensinado que se você fizer a coisa certa, andar segundo os princípios, e aí tem aquelas pessoas que descobrem métodos, que descobrem meios e que, se aplicáveis, vão dar o resultado esperado. Gente, isso é um substituto para quem Deus é e para aquilo que Ele planejou que nós fôssemos, que vivêssemos uma vida de relacionamento com Ele. Nós precisamos entender qual que foi o propósito de Deus na criação, né? Esta forma, essa fórmula, esta atitude que é também religiosa de não estreitar, não harmonizar os nossos caminhos com Deus, nos afasta de Deus. Você ainda tem uma ideia de Deus, que é o Criador de todas as coisas,
E é como alguns dizem, né? Deus criou todas as coisas, fez tudo direitinho e colocou o homem aqui na terra, falou, agora, esse aqui é o caminho, vocês devem seguir, fazer dessa forma, e se ausentou, como se ele fosse indiferente a tudo que acontece aqui. Isso não é Deus. Deus não é assim. Ele continua no propósito de andar conosco, de ter-nos andando com Ele, em tudo aquilo que fazemos nesta terra, em tudo aquilo que produzimos com a nossa vida. O objetivo é glorificar a Ele e, através do glorificar a Ele, você achar a sua identidade nele, porque fomos criados nele, para a glória dele. Nele tudo subsiste, tudo se concretiza nele, como nós já lemos na palavra lá em Apocalipse. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Então, a vida sobre Deus é uma vida estabelecida em cima de valores, princípios, leis rígidas que, é verdade, elas existem, mas não pode de forma alguma substituir quem Deus é na nossa vida. Infelizmente, muitos que são ou que foram chamados ao sacerdócio, à vida pastoral, hoje, eles têm dependido muito mais da tecnologia, muito mais da psicologia, muito mais daquilo que o sistema deste mundo tem gerado do que propriamente do seu relacionamento com Deus. E é por isso que, infelizmente, muitas das nossas igrejas são muito mais seculares e até no púlpito os valores, os princípios têm a ver com aquilo que se aprende sobre como influenciar as massas, como gerar o resultado que você espera. E aí você vê muitas técnicas de marketing dentro da igreja. Isso não produz vida, não produz relacionamento com Deus. Isto é uma fórmula e toda fórmula se torna vazia no desenvolver dessa caminhada, Então, vida sobre Deus abriu os olhos da humanidade através do iluminismo para muita coisa que Deus havia criado e elas são reais, Nós podemos estudar, mas isso só nos coloca no controle, mas não produz relacionamento. A terceira fórmula aqui é vida de Deus. Veja, nós falamos sobre vida sobre Deus, falamos vida sobre Deus, agora vida de Deus. O que seria vida de Deus? Isso é muito comum hoje, especialmente visto no evangelho da prosperidade. Deus existe para suprir o que eu preciso ou o que eu desejo. É verdade que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, Isso está escrito lá em Tiago capítulo 1. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É verdade que Deus é a fonte de todas as coisas que nós precisamos e também das coisas que nós desejamos. Porém, a vida de Deus coloca o indivíduo como um consumidor. Ela é atraente, porque você pode observar, dentro desta categoria de consumidor gospel, não há muita
exigência de mudança da sua pessoa. Não há a necessidade de você dizer não para o seu próprio eu. Pelo contrário, tudo é sim, né? É um estilo de vida baseado no consumismo. E as pessoas são ensinadas sobre agir como sou filho do rei. Isso significa eu tenho direito de tudo, né? Todas as coisas são minhas, né? A vida de Deus coloca o homem no centro e tudo gira ao seu redor. Essas pessoas não entendem quem Deus é. Deus é um servo. Ele se torna aquele fazedor da sua vontade. E o relacionamento com Deus se resume em pedir, em exigir, em colocar para Ele todas as suas frustrações, aquilo que você deseja, e na maioria das vezes muito mais do que necessidades, e o relacionamento com Deus é de pedir, exigir, né? E daí vem algumas doutrinas que abusam de Deus na realidade, porque coloca a pessoa numa posição de autoridade como filho do rei, né? E você vê ensino como você precisa determinar, eu determino no nome de Jesus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu profetizo. Já ouviu declarações assim? Deus, você tem que fazer porque está escrito aqui na tua palavra. Então, eu determino que isso seja feito. Tem alguns que chegam à presunção de dar ordem a anjos. A Bíblia nos mostra que os anjos, eles atendem a Deus. E muitas vezes Deus realmente designa anjos para servir-nos, mas eles estão totalmente debaixo da autoridade de Deus. Nós em nenhum lugar fomos designados ou recebemos a autoridade para determinar, para ordenar a anjos, mas dentro deste estilo de vida, né, vida de Deus, algumas pessoas, eles tomam essa posição de ordenar a anjos o que eles devem fazer a seu respeito, né? Essa postura de vida não aceita infortúnios, não aceita que alguma coisa dê errado, mas todos nós sabemos que os infortúnios existem, eles nos apanham de surpresa. Olha só no tempo que nós estamos vivendo hoje, quantos cristãos fiéis têm recebido, né, infortúnios, morte de ente querido, situações de enfermidade que têm preocupado a tantas pessoas. Eu lembro de pessoas que estão sendo perseguidas por causa da justiça. Nós temos orado, né, na nossa igreja pelo nosso país, pelo nosso presidente, e algumas vezes nós mencionamos a situação do Oswaldo Eustáquio, que tem sido uma voz profética a favor da justiça, a favor daquilo que é o certo. E o que está acontecendo com ele? Uma perseguição, infortúnios após infortúnios têm caído sobre ele e sobre a família dele. Não obstante, é um homem correto diante de Deus, é uma pessoa que está fazendo aquilo que é o certo. Então, meus irmãos, é verdade que os infortúnios, eles acontecem. Nós não temos controle sobre isso e não tem nada a ver com a sua posição no mundo espiritual de determinar, de exercer uma autoridade para o seu bem-estar. Não, não é isso. Eu gosto muito de ler C.S. Lewis, né? Então, de vez em quando eu cito algumas coisas que eu leio.
algumas pessoas dizem que ele é um dos meus gurus, né? Ou seja, pessoas de quem nós aprendemos, né? E C.S. Lewis nos lembra que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. Em outras palavras, os sofrimentos é como se ele fosse um megafone de Deus para despertar-nos ou despertar um mundo surdo. É por isso que nós vemos, especialmente no livro de Eclesiastes, que há mais sabedoria no lugar onde tem luto do que na casa onde está acontecendo o banquete, né? E é como ele diz aqui, Deus sussurra para nós em nossos prazeres, mas é como se ele estivesse usando um megafone para despertar-nos da nossa surdez. E isso acontece através dos infortúnios, através do sofrimento. Nós ficamos muito mais sensíveis e geralmente nosso espírito, a nossa consciência se desperta para quem Deus é e também para a transitoriedade da nossa própria vida. Então, nós precisamos entender que a vida cristã não te coloca numa posição de superioridade onde você vai receber tudo de bom, não vai ter nenhuma situação contrária à sua vontade, você vai ser uma pessoa próspera, tudo que você fizer e colocar suas mãos vai prosperar, como alguns locais a gente vê escrito, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na realidade, sim, você pode todas as coisas em Cristo que fortalece. Isso está lá em Filipenses, né? E isso significa você pode enfrentar qualquer situação, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, né? Então, a vida de Deus é uma religiosidade, é uma fórmula que coloca uma pessoa numa posição onde ele acha que tem vantagem sobre qualquer outra pessoa neste mundo. Isso é uma farsa, não é uma realidade e faz com que a pessoa dependa de Deus ou procure a Deus apenas por aquilo que ela pode receber de Deus e não exatamente por quem Deus é. Jesus ele confrontou muito esse pensamento. Lá em João capítulo 6, ele até cita uma situação, né? João capítulo 6, verso 26, isso é logo depois da multiplicação dos pães e tudo, e ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aí ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Tudo que nós recebemos de milagre, de bênção de Deus, né, do favor de Deus, é transitório. Mas nós precisamos desenvolver aquilo que não é transitório. E isso só é possível através do conhecer a Deus e amá-lo de tal forma que você não está nem um pouco preocupado, nem um pouco atraído pelos feitos de Deus, mas por quem Deus é. Este é o objetivo, ou deve ser o objetivo principal da nossa vida, ser atraído por Deus e não pelos feitos de Deus, né? Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre o outro contexto, né? A outra fórmula religiosa que faz com que as pessoas se enganem
na sua religiosidade, que é vida para Deus. Agora, veja bem, vida sob Deus, vida sobre Deus, vida de Deus e, por último, que nós vamos falar na semana que vem, vida para Deus não se compara em nada com o nosso chamado, o objetivo de Deus para nós, desde a criação, vida com Deus. Então eu espero que você possa ter sido despertado para pensar um pouco sobre essas coisas, e isso tem por objetivo gerar em nós questionamentos sobre a nossa própria vida cristã, a nossa própria fé. Será que nós estamos desenvolvendo ou estamos presos a alguma fórmula que na realidade nos engana e nos impede de ter nossos olhos abertos para saber realmente quem Deus é? E ser atraído pela beleza da pessoa dele, a beleza do caráter dele, a beleza de Deus e não pelos seus feitos poderosos? É este o desejo que eu tenho no meu coração e é o que eu desejo para cada um de vocês, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, abre nossos olhos, abre também o nosso coração e aquieta o nosso espírito para que nós possamos buscar compreender quem o Senhor é, mesmo num mundo onde existe tantas cores, onde existe tantas fórmulas, onde existe tantas substituições e que estão todas centradas em nós, no nosso próprio mundo e que não nos libertam do medo. O Senhor nos chama para viver uma vida contigo, uma vida sem medo, uma vida acima de todas as coisas neste mundo, uma vida que permanece para sempre. Desperta-nos, Senhor, para esse objetivo, desperta-nos, Senhor, para esta razão que é eterna, que Deus plantou em nosso coração. No nome e para a glória de Jesus, nós te pedimos. Amém.